O grid da Fórmula 1 2025 acabou de presenciar um dos momentos mais cruéis e determinantes desta temporada. Lando Norris, que vinha em uma sequência impressionante de 3 vitórias nas últimas 4 corridas, viu suas chances pelo título mundial literalmente subirem em fumaça no Grande Prêmio da Holanda. Mas essa história vai muito além de uma simples falha mecânica. Estamos falando de um cenário que pode ter mudado completamente os rumos desta temporada e que trouxe à tona memórias dolorosas de uma das traições mais marcantes da história recente da categoria. Para entender a dimensão do que aconteceu em Zandvoort, precisamos voltar algumas semanas no tempo. Norris havia encontrado o ritmo perfeito, transformando a McLaren em uma máquina implacável de vitórias. Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, liderava o campeonato, mas a diferença estava diminuindo corrida após corrida. Era a configuração perfeita para um duelo interno épico, pela primeira conquista mundial de ambos os pilotos. A McLaren parecia ter tudo sob controle, dominando tanto o campeonato de pilotos quanto o de construtores com uma vantagem confortável de 324 pontos sobre a Ferrari. Então, veio Zandvoort. Norris perseguia Piastri, preparando-se para mais uma demonstração de força da dupla laranja. O roteiro era conhecido. McLaren dominando de ponta a ponta, com os dois pilotos brigando entre si pelos pontos mais valiosos. Mas a Fórmula 1 tem o dom de escrever reviravoltas, quando menos esperamos. Uma pequena nuvem de fumaça saindo do carro de Norris foi o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Poucos instantes depois, o piloto britânico parava sua McLaren na lateral da pista, assistindo impotente enquanto seus rivais seguiam em frente. O timing não poderia ter sido mais cruel. Norris não apenas perdeu pontos preciosos, como viu Piastri estender ainda mais sua liderança no campeonato. A diferença, que estava se tornando cada vez menor, saltou para 34 pontos com apenas 9 corridas restantes. Em um campeonato onde cada ponto é uma batalha, essa diferença representa uma montanha gigantesca para ser escalada. 225 pontos ainda estão em disputa, mas a pressão psicológica de uma falha mecânica em momento tão decisivo pode ser devastadora. Toto Wolff, chefe da Mercedes, observou a cena com um misto de compaixão e reconhecimento. Para ele, aquela imagem era um déjà-vu doloroso de 2016, quando Lewis Hamilton dominava o Grande Prêmio da Malásia, até ver seu motor explodir enquanto liderava a corrida. Naquele dia, Nico Rosberg herdou pontos preciosos e abriu 23 pontos de vantagem no campeonato. Hamilton, que parecia encaminhar seu 5º título mundial, viu suas chances despedaçarem junto com seu motor. A história se repetia 9 anos depois, desta vez com Norris no papel do azarado. Wolff foi além da simples comparação entre os dois episódios. Ele revelou que aquela falha mecânica de Hamilton não afetou apenas o campeonato, mas também sua relação pessoal com o heptacampeão mundial. O chefe da Mercedes admitiu que ficaram semanas sem se falar, até que ele tomou a iniciativa de uma conversa franca na cozinha. Foi preciso explicar a Hamilton que não queria um divórcio, apenas resolver a situação. Wolff reconheceu que manejaria o final daquela temporada de forma diferente hoje, admitindo erros na gestão da pressão sobre seus pilotos. Essa revelação traz uma nova dimensão para o que pode estar acontecendo internamente na McLaren. Andrea Stella, chefe da equipe laranja, certamente aprendeu com os erros de outros times, mas gerenciar a frustração de um piloto que vê suas chances mundiais escorrerem pelos dedos não é tarefa fácil. Norris, conhecido por sua maturidade e profissionalismo, enfrentará agora um dos maiores testes psicológicos de sua carreira. A pergunta é: ele conseguirá canalizar essa frustração em combustível para uma recuperação heróica? Ou o peso da pressão será grande demais?
O cenário se torna ainda mais complexo quando analisamos o panorama geral desta temporada. A confiabilidade, que por anos foi praticamente garantida na Fórmula 1 moderna, começou a mostrar algumas rachadas preocupantes. Os motores Mercedes, que equipam McLaren, Mercedes, Aston Martin e Williams, apresentaram problemas em várias ocasiões ao longo do ano. Kimi Antonelli se aposentou na Espanha, Williams enfrentou múltiplos problemas, Fernando Alonso parou em Mônaco. A McLaren era a última equipe Mercedes a manter um histórico limpo até Zandvoort. Wolff esclareceu que os problemas têm sido diferentes em cada equipe, mas não conseguiu definir se a falha de Norris foi puramente do chassi ou do motor. O que se sabe é que foi um vazamento de óleo que tirou o piloto britânico da corrida. Essa incerteza técnica adiciona mais uma camada de preocupação para as próximas 9 corridas. Se existe um padrão de falhas nos motores Mercedes, Norris e Piastri podem enfrentar mais surpresas desagradáveis antes do final da temporada. A questão psicológica se torna fundamental neste momento. Norris precisa encontrar uma forma de processar essa frustração sem deixar que ela afete seu desempenho nas pistas. Hamilton, mesmo após a decepção da Malásia em 2016, continuou sendo um dos pilotos mais consistentes e mentalmente fortes do grid. Rosberg, por outro lado, aproveitou aquele momento de fraqueza do rival para conquistar seu único título mundial. A diferença entre ser campeão ou vice-campeão muitas vezes está na capacidade de superar esses momentos de adversidade. Para Piastri, a situação apresenta uma oportunidade e um dilema. Por um lado, a diferença de 34 pontos lhe dá uma margem de segurança significativa. Por outro, ele sabe que seu companheiro de equipe estava em uma forma impressionante antes da falha mecânica. O piloto australiano não pode relaxar nem por um segundo, especialmente sabendo que Norris tem tudo para voltar ainda mais motivado e determinado. A McLaren, como equipe, enfrenta um desafio de gestão delicado. Eles lideram o campeonato de construtores com folga, mas precisam equilibrar as aspirações mundiais de seus 2 pilotos sem criar um ambiente tóxico interno. A história da Fórmula 1 está repleta de equipes que implodiram quando 2 companheiros de equipe brigavam pelo título. A McLaren de 2007, com Hamilton e Fernando Alonso, é um exemplo clássico de como a tensão interna pode destruir uma temporada promissora. O que torna este momento ainda mais significativo é o fato de que tanto Piastri quanto Norris estão buscando seu primeiro título mundial. Não há o peso de conquistas anteriores ou a pressão de manter um legado. É pura fome de vitória, o que pode tornar a batalha ainda mais intensa e imprevisível. Ambos sabem que esta pode ser a chance de suas vidas, e oportunidades assim não aparecem todos os anos na Fórmula 1. As próximas 9 corridas não serão apenas uma disputa por pontos, mas um teste de caráter, resiliência e maturidade. Norris precisará mostrar que pode se recuperar de um golpe devastador, enquanto Piastri terá que provar que consegue manter a pressão de liderar um campeonato mundial. Para os fãs da Fórmula 1, isso promete um final de temporada absolutamente eletrizante. A falha mecânica de Zandvoort pode ter mudado os números do campeonato, mas não definiu o campeão. Ainda há 225 pontos em disputa, e na Fórmula 1, como Toto Wolff bem sabe, qualquer coisa pode acontecer. A questão é, Norris conseguirá transformar essa decepção em determinação ou assistiremos Piastri consolidar sua caminhada rumo ao título? Uma coisa é certa. Depois do que presenciamos em Zandvoort, este campeonato ficou ainda mais imprevisível e fascinante. E você? Acredita que Norris ainda tem chances reais de recuperar esses 34 pontos? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe desta batalha épica pelo título mundial da Fórmula 1 2025.